esse evento. Nos primeiros 30 minutos, o professor Sandoval vai tecer alguns comentários iniciais. Após o término da fala dele, será dada a palavra para o professor Daniel Mitidiero, que também terá entre 30 e 40 minutos. E, ao longo das apresentações, as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat que está disponível para todos. E, ao término da apresentação do professor Daniel, nós vamos fazer as perguntas direcionadas ao professor Sandoval, ao professor Daniel ou a ambos, dependendo do direcionamento da pergunta. Então, gostaria de pedir que todos desligassem o microfone para que não haja interrupções ao longo das gravações. Também gostaria de pedir que apenas os palestrantes ficassem com as suas imagens, para que não sobrecarregue o evento, não haja alguma interrupção. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o currículo dos professores, para vocês conhecerem um pouquinho. O professor Daniel Mitidiero é pós-doutor em Direito, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, ministra diversas palestras em diversos eventos jurídicos ao longo do Brasil, é vencedor do Prêmio Jabuti no ano de 2009 e no ano de 2017, é coordenador de 2 coleções de livros e advogado. O professor Sandoval é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, procurador do trabalho lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, é professor da Universidade Federal do Pará na graduação e na pós-graduação em Direito. Devidamente apresentados os professores, eu gostaria de passar de imediato a palavra ao professor Sandoval, fazendo novamente o agradecimento à participação desses 2 grandes professores para o processo civil. Muito obrigado. Olha, meu cordial boa noite a todos, ao meu grande amigo Mitidiero, e dizer assim, agora já em gravação, Mitidiero, antes de apresentar o grupo de pesquisa para você, dizer que eu realmente me sinto muito agraciado, e isso não é nenhum tipo de deferência que possa ser vista de maus olhos, e sim como referência mesmo, seja na acolhida no Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, onde você faz parte, e a minha associação lá tive uma acolhida calorosa, então é sempre muito bom estar fora do país, sendo acolhido como brasileiro. No IAPE, na Associação Internacional de Processo Civil, onde, além de uma acolhida, teve uma participação marcante para a minha associação. Quero deixar aqui realmente gravado o meu cordial agradecimento e gratidão a você a esse respeito. Agradecer o teu tempo aqui, porque é o seguinte, o objetivo da gente aqui, Miti, é o seguinte, nós queríamos estudar não só uma teoria do processo, o nosso objetivo de pesquisa é estudar uma teoria do conflito, do problema, da insatisfação social. Como é que ele surge, como é que ele aparece, como é que o relacionamento faz eclodir essas satisfações, se elas são boas ou ruins, obviamente, e como é que elas podem ser administradas, tratadas e solucionadas. E dentre as soluções, obviamente, vem o processo civil, onde eu sou um eterno apaixonado e tenho por você uma admiração nessa área, em todas as áreas, em teoria do conflito, a esse respeito. Então, o objetivo do grupo de pesquisa é exatamente essa situação. E trazer você para cá mostra um diálogo direto das fontes bibliográficas em que no grupo de pesquisa, na pós-graduação, onde a gente trata sobre os livros que você fala em relação à questão de precedentes, colaboração no processo, e, obviamente, o tema de hoje, que é a técnica antecipatória, a teoria, a tutela provisória, a tutela dos direitos, que você já tem algo escrito a esse respeito, trata muito bem o conjunto. Eu sempre tenho dito para os alunos que têm comigo, dizendo que eu aprecio a Escola do Sul, eu sempre menciono a Escola do Sul de Processo, porque a Escola de Processo do Sul traz premissas históricas, filosóficas, teóricas, de como abordar o processo. Então, fica algo muito mais explicado, algo, para mim, me consegue digerir muito bem. Então, isso aí tem meu verdadeiro abraço e apreço a esse respeito.
Para conversar um pouco sobre isso daqui, eu gostaria de falar um pouco, eu fui convidado para falar sobre a NEP, uma comemoração a Calmon de Passos. E eu falei sobre tutela efetiva, a estabilização da tutela provisória contra a fazenda pública. Obviamente, tive que buscar Calmon de Passos a esse respeito. E eu gostaria de conversar, me permitindo a esse respeito, falar um pouco sobre, só um pouquinho sobre o tema, para iniciar e apresentar. Eu não pretendo falar os 30 minutos, eu pretendo falar 20 para te deixar mais 40, 50, 60 aí para você, como você se sentir melhor, 30, 40, como você se sentir melhor. Fui verificar, portanto, os ensinamentos do professor Calmon e percebi, como você também demonstrou nos escritos que tem a esse respeito, que a tutela cautelar, em algumas passagens, buscava também proteger a tutela antecipatória ou a tutela antecipada. E ele demonstrou uma teoria da cautelar onde abrangia isso, onde você mostra muito bem uma influência da Itália vinda para o Brasil na segunda metade do século passado, na primeira metade do século passado, onde demonstra muito claramente por que o direito brasileiro acabou trazendo essas influências. E isso, para mim, é uma das coisas que me deixa realmente abrilhantado. Certa vez, eu convidei o professor Alexandre Freitas Câmara para falar sobre esse assunto na Escola Superior do Ministério Público da União, e ele começou a apresentar exatamente essas premissas a esse respeito de como que era no Brasil. Não teve o condão de falar sobre direito comparado e tudo mais a esse respeito. Bem, o primeiro aspecto que eu gostaria de conversar aqui para o grupo de pesquisa, e abrindo o diálogo com o professor Mitidiero, com o grande amigo Mitidiero, é o seguinte: seria interessante começar pela última, a tutela dos direitos. A premissa é que a tutela dos direitos, ela é o grande condão de como a tutela provisória e a tutela antecipatória, elas conseguem se germinar, de onde ela nasce, por que ela nasce. E, obviamente, aqui no grupo pesquisa, onde a gente sempre tem, dizendo o seguinte, que a tutela dos direitos não necessariamente é fornecida só pelo judiciário, pode ser fornecida pelos desenvolvidos, pode ser fornecida pelo Poder Executivo, Poder Legislativo, como, por exemplo, o direito ao procedimento, onde, para mim, tem um livro magnífico aí do Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que Deus o tenha em bom lugar, aqueles que acreditam que ele tem uma memória eterna, como diriam os gregos, pelos seus grandes ensinamentos sobre o formalismo valorativo, onde mostra que a pessoa tem direito ao procedimento e que, se não tiver algo legislado, que o juiz conceda e que se acomode isso, para que a tutela do direito seja realmente prestada. Então, a primeira premissa que nós temos disso daí é a tutela dos direitos. O professor Calmon de Passos, ele começa a discutir o tema dizendo que a tutela dos direitos, existe a tutela reparatória, ainda sob uma premissa um pouco do século passado, a tutela preventiva e a tutela integrativa. E ele vai separar a tutela preventiva para conversar sobre as provisoriedades, sobre as tutelas que hoje nós temos como provisório. E ele faz uma separação interessante, Mitidiero. Ele faz a separação dizendo o seguinte: existe tutela provisória cautelar, substancial, ou ele não falou cautelar, eu estou falando aqui porque tudo seria cautelar, então eu vou eliminar a palavra cautelar para ele. Tutela provisória substancial e tutela provisória processual. A partir daí, ele vai demonstrar que a tutela provisória processual é efetivamente a verdadeira tutela processual. Tutela cautelar. É efetivamente a verdadeira tutela cautelar. E que a tutela provisória substancial, ela tinha um fim em si mesma, ela não precisava de um segundo processo, ela não assegurava, ela concedia o próprio bem da vida e faz umas distinções sobre as hipóteses em que o próprio procedimento cautelar concedia dar o bem da vida, como o caso de busca e apreensão em alienação fiduciária, por exemplo, e casos em que o processo cautelar, e ele começa já a dizer não mais da tutela cautelar, mas seria uma tutela provisória se utilizando do procedimento cautelar, concedia dar antecipadamente a tutela do que se diria, ou os efeitos da tutela. Então, o primeiro aspecto que gostaria de abordar nisso,
Primeiro, uma premissa de como a gente vai dizer se por que o nome é tutela antecipada ou tutela antecipatória, ou se nós antecipamos efeitos da tutela definitiva numa tutela provisória. Como é que, numa premissa de como nós vamos resolver um conflito ou trabalhar um conflito, como é que nós lidamos com esse fenômeno? Tutela de direito ou é uma concepção dos efeitos? Por quê? A importância na tutela do direito, e aí já no aspecto judicial, quando a tutela do direito é garantida jurisdicionalmente, tutela é a premissa do tempo, ou o efeito do tempo. Porque, em tese, se a tutela definitiva tivesse um tempo realmente que a trabalhasse a tutela do direito que a gente vai requerer no judiciário, de repente até as tutelas provisórias não tivesse tanta guarida ou tanta demanda. Mas como o tempo, normalmente, ele é algo demorado na tutela judicial, esse aspecto passa a ser importante. E por que passa a ser importante? Por uma análise inicialmente razoavelmente simples. O autor, em tese, ou considerado abstratamente, quando vai a juízo, ele está em desvantagem, porque ele teria o direito a ser tutelado e ele não está sendo tutelado, então ele está violando. Então, ele, no mundo dos fenômenos, ele está em desvantagem. Ele tem uma vantagem jurídica, mas naquele momento ele está experimentando uma desvantagem. E se demorar muito tempo, ele vai suportar essa desvantagem até que a tutela definitiva seja efetivamente entregue para ele. E aí, para tentar modular, ou moderar, ou atenuar esse efeito temporal, a concessão, seja de uma tutela provisória antecipatória, seja de uma tutela cautelar, vem a calhar nesse contexto. E, obviamente, eu não vou falar muito sobre os conceitos dele, vou só falar, porque os conceitos eu vou deixar, porque sei que você fala isso de forma absurdamente, absurdamente bem esclarecida, bem didática, e aí você pode trabalhar nisso. E é por isso que uma tutela antecipada não pode ainda se pautar, quando se trata de tutela provisória, em uma cognição que seja exauriente. Porque se for exauriente, a tutela já é definitiva, eu estou tutelando os direitos claramente, diretamente a esse respeito. E para mitigar, eu não tenho as exigências de provas, ou as exigências de demonstração, ou as exigências de evidências que eu preciso numa tutela definitiva. E aí, até um pouco, como você trata muito sobre direito comparado, tentar entender um pouco, Mitidiero, esse conjunto de conceitos que o Brasil importa de lugares diferentes, que têm experiências diferentes, culturas diferentes, vivências diferentes para o Brasil. Por exemplo, trago verossimilhança, que é o juízo de probabilidade da Itália, quando foi o termo positivado no artigo 273 do CPC de 73, com as alterações que tiveram em 94. E depois eu trago tutela de evidência no CPC de 2015, claramente vendo direito anglo-saxão ou dos Estados Unidos, onde eu trago a premissa de evidence proof, portanto, uma outra premissa, apesar de guardar semelhanças entre eles e tudo mais. Mas você sabe que aqui no Brasil, como a gente vem o nome, vem a palavra, e a gente não tem vivência, a gente já acha que é um mundo totalmente diferente. Entendeu? Como é que se deu esse contexto de ser importado para o Brasil conceitos que vinham claramente do direito italiano, como Calamandrei, por exemplo, no juízo de probabilidade, e agora que você traz os conhecimentos de Tarufo, onde eu tenho uma verdadeira idolatria. Acho que o Tarufo é uma das pessoas hoje mais bem posicionadas no mundo em relação à questão de processo, sobre processo justo e sobre persecução de verdade no processo. Então, como é que a gente faz essas importações desses institutos? Para nós discutirmos isso na tutela antecipatória, que é uma das modalidades da tutela provisória, que serve aos fins de efetivamente ter uma tutela de direito efetiva, uma tutela de direito efetiva para esses fins. Essa percepção que a gente tem de confusão, de conceitos sobre evidência, sobre verossimilhança, fumus boni iure, periculo in mora, que vem ainda desde do direito romano, sobre as percepções do direito romano,
de como é que isso pode abordar no nosso dia a dia, como é que isso traz para o Brasil e como que o CPC de 2015, e sob que influência histórica ou teórica no Brasil, houve essa verdadeira unificação. Por que que se unificou no CPC de 2015? Antigamente tinha muito claro que era só tutela cautelar. E tinha a tutela cautelar que a doutrina dizia que era satisfativa. E, obviamente, isso daí é uma tutela antecipada ou uma antecipação dos efeitos da tutela, como alguém queira falar. E essa tutela cautelar, sobre a influência ainda de uma autonomia científica vinda de Liebman e por todos os outros que vinham atrás dele, tentando e defender uma autonomia científica, diz que isso é um processo autônomo. Numa guinada de estudos do Brasil no direito comparado, seja ele numa percepção de macrocomparação ou microcomparação e mais dos institutos, nós vamos mitigando isso, onde nós vamos passar de uma ideia de um processo autônomo para um processo sincrético. E eu tenho a primeira confusão em 94. Eu tenho uma tutela provisória antecipada sincrética e continuo com um processo cautelar autônomo. O CPC de 2015 veio e transformou tudo isso no mesmo patamar, numa mesma discussão, sobre o seguinte ponto a respeito. Bem, se eu vou entrar com um processo judicial e se vai demorar muito eu ter reconhecido esse direito como meu e esse direito ainda ser efetivo como meu no mundo dos fenômenos, eu tenho que dar armas para o juiz para que ele possa, de alguma forma, ou assegurar a efetividade daquele processo, ou eu possa permitir que ele já usufrua a tutela antecipada ou os efeitos da tutela definitiva já de imediato, para que eu possa contornar, o efeito danoso do tempo na nossa vida quando eu judicializo ou quando eu processualizo alguma questão a esse respeito. Então, nós sabemos que no mundo, por exemplo, tem muita gente que pega o fenômeno que hoje está no CPC de 2015 como tutela provisória e trabalha tudo como tutela cautelar. Tem uns que trabalham de forma separada. Alguns países, aí obviamente não vou nominar nenhum, apesar de ter lido seu texto, e deixar isso para você, onde faz isso de forma separada. E tem uns que verificam os institutos efetivamente podem trabalhar conjuntamente, como o Brasil, por exemplo, onde permite que um seja fungivelmente aceito como o outro e não faz muitas distinções, apesar de ter capítulos toponomicamente definidos no CPC a esse respeito. Para me encaminhar no sentido de tentar uma explicação histórico-teórica da tutela cautelar, da teoria geral do processo, da teoria do direito, para esse respeito, qual a importância para a pessoa que é do operador, então, na prática jurídica, que está advogando, de ter tamanhas distinções entre esses institutos para a tutela do direito efetivo? Ou seja, é necessário mesmo ter essa classificação, eu determinar regime jurídico para tutela antecipada interna e para cautelar, trabalhar a estabilização dos efeitos da tutela antecipada e não trabalhar da cautelar, se eu tenho tantas distinções, às vezes, no próprio regramento interno do CPC de 2015. Então, esses tipos de indagações que eu estou aqui mobilizando o grupo de pesquisa e mostrar que a importância do processo é fundamental, porque não adianta nós falarmos de vários outros métodos de resolver, tratar, solucionar conflito, se porventura a gente, num Estado democrático que se diz de direito, não colocar alguém que nos substitua e nos faça valer entre aquilo que nós consideramos justo e efetivo, realmente uma apreciação que possa acomodar os conflitos, os problemas, as insatisfações, as insatisfações sociais. Essas discussões
que estimulam, instigam. Eu fiz um grupo de estudo, Miti, aqui com a teoria geral do processo, onde eu peguei vários textos, inclusive peguei do Marinoni, onde tem sua participação, tem do Sérgio também, que é outra pessoa extraordinária, sempre muito disponível a dialogar, a conversar. Pegamos eles, discutimos isso à luz da teoria do direito, sobre todas as teorias que porventura venha a fomentar, e a importância que tem no processo para que a gente já possa ou ter assegurado que um processo termine e eu não tenha aquele jargão, ganhou, mas não levou. Ou então, alguns casos, como por exemplo, alimentos ou qualquer outra percepção em que eu preciso usufruir agora dos efeitos daquela tutela, ou eu possa agora antecipadamente, provisoriamente, já usufruir daquele bem da vida, ainda que isso seja alterado. Por quê? Porque o conjunto de convicções, de provas, ou o conjunto de elementos que nós temos de demonstração ou de argumentação, seja pela teoria da argumentação, seja pela teoria da demonstração, nos leva a crer no juízo de cognição sumária, de conhecimento rápido, de que eu preciso garantir alguma coisa para você. Ou porque o objeto do processo vai de alguma forma, se deteriorar, vai acabar, seja porque, se eu não fizer isso, o autor vai estar numa situação extremamente desfavorável, ou talvez até não tenha vida, por ser essencial à fruição. E como fecho, a importância da tutela antecipatória, da tutela provisória, na efetividade da tutela dos direitos. Como medida executiva até, ou como medida de ataque ao patrimônio, à liberdade das pessoas, porque a posição do autor naquele momento, ou do sujeito do processo que estiver precisando da tutela, e é só para não ficar mencionando a questão do autor, eu posso ter tutela provisória em recurso pedida pelo réu, e aí não tem, só para não abrir, não fechar isso no autor. Como é que a gente pode manejar, teórica e praticamente, no diálogo que tiver a esse respeito, teórica e praticamente, o Instituto da Tutela Antecipatória e da Tutela Provisória como forma de tornar efetivo o processo. Então, eu encerro minha provocação inicial, depois as pessoas vão formular as perguntas aqui, e reafirmar a minha amizade, meu apreço por você, e dizer que eu vou ficar ouvindo aqui, com certeza, com o mesmo apreço que os demais participantes estão. Estamos já com um volume razoavelmente de 50 pessoas interessadas no tema. Passo a palavra para o João Renato. Eu posso passar direto, João Renato, para o professor Mitidiero? Pode sim, professor. Então, meu grande amigo Mitidiero, a palavra é sua. Eu deixei de ver, eu acho que a câmera está fechada. Professor Mitidiero? É o Mitidiero? Miti? João Renato, será que está acontecendo alguma coisa com... Não, ele tá na sala. Talvez só a internet que tenha travado ou caído. Ele saiu de sala, deve ter caído a internet. Ele já passou a mensagem dizendo que caiu e está voltando.
Deve ter algum problema técnico, porque eu estou conseguindo falar com ele aqui no WhatsApp, então... Ó, voltou. O professor já está em sala. Miti, você me ouviu, Miti? Você ouviu até o fim, quando eu encerrei? Até o fim, não. Eu escutei até mais ou menos as provocações. Aí eu caí. Ah, foi, tá. Então, a minha última provocação que eu fiz foi no sentido de que como eu posso utilizar a tutela provisória para tornar efetiva a tutela do direito, alocando ela como uma possibilidade de medidas executivas, como é tratado em alguns países, como é que eu posso, naquele momento, até numa estratégia de um litigante habitual, ou qualquer outra, como é que eu posso, teórica e praticamente, alocar isso para que, efetivamente, aquela pessoa que injustamente esteja sendo lesionado possa usufruir do direito que lhe couber, seja como autor, seja como réu, a que for. Beleza. Muito obrigado, Sandoval. Muito obrigado pela riquíssima introdução, pela enorme simpatia, enorme carinho. Quero pedir desculpas a todos vocês, eu caí. Eu não estou no Amapá, né? Quero me solidarizar com o Amapá, mas tive um apagão aqui na internet. Então, eu quero começar dizendo o seguinte. É muito oportuno a gente poder discutir esses temas, porque esses temas, eles apresentam a real dimensão do direito. E eu queria começar falando sobre qual é a real dimensão do direito. Quando a gente fala sobre direito, sobre o que a gente está falando? Tem um livro que eu li esses tempos, embora eu não corra, um livro do Murakami, que é um autor que eu gosto muito, que diz assim, sobre o que eu falo quando eu falo de corrida. Então eu roubei esse título dele para começar dizendo o seguinte, sobre o que eu falo quando eu falo de direito. Né? E para começar essa nossa conversa, eu achei muito oportuno relembrar um argumento de um dos autores intelectuais do nosso tempo, que eu acho dos mais fantásticos, que é o Harari. O Harari é um historiador, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nele, ou já leram alguma coisa dele. Ele escreveu 3 best-sellers que, na minha avaliação, devem ser lidos, né? Que é o Sapiens, foi o primeiro que ele escreveu. O segundo foi Homo Deus, e o terceiro foi 21 lições sobre o século XXI. Então, um primeiro livro sobre o passado, um segundo livro sobre o futuro, e um terceiro livro sobre o presente. E qual é o argumento que perpassa esses 3 livros? O argumento que perpassa esses 3 livros é basicamente o seguinte: por que nós, sapiens, governamos o mundo? Por que nós temos condições de nos sobrepor, né, como raça diante de outros animais? Por que isso aconteceu? E aí o Harari traz um argumento que eu acho que é muito interessante. E se algum de vocês tiverem animais de estimação, eu tenho 4 gatos, eu e a Vitória temos 4 gatinhos, e a gente costuma observar isso e ver bem. Enquanto os animais, que não nós, sapiens, vivem em 2 dimensões, né, nós vivemos em 3 dimensões. Os nossos gatos, eles vivem em 2 dimensões, como talvez os cachorros, muitos de vocês, os gatos, muitos de vocês. Quais são essas 2 dimensões? Eles têm um mundo interno, eles sentem coisas, né? Sentem alegria, sentem fome, sentem, enfim, dor, e eles reconhecem um mundo externo, reconhecem um mundo lá fora. Então, eles conseguem reconhecer uma ameaça, conseguem reconhecer uma parede, comida, né? E por aí afora. Nós vivemos em 3 dimensões. Então, a gente tem um mundo interior nosso, nós somos seres seniscientes, nós sentimos coisas, né? Nós temos um mundo fora de nós enxergamos coisas, no mundo dos fenômenos, como diz o Sandoval,
Mas tem um terceiro mundo que a gente vive que é muito importante, que é o mundo que nós criamos com as nossas histórias. Deuses, corporações, nações, dinheiro, tudo isso, se a gente for parar para pensar, nada disso existe de verdade, de verdade, de verdade. Ninguém viu uma nação andando por aí. Ninguém sabe o que significa efetivamente dinheiro. A gente sabe o que é uma moeda, mas a gente não sabe o que sustenta o dinheiro. Isso tudo é uma história. Só que essas histórias governam o nosso mundo. E o direito é uma dessas histórias. O direito, ele não existe no reino animal, não existe no reino vegetal, não existe no reino mineral. Isso significa que ele não é da natureza. A gente não encontra em rerum natura o direito. O direito é do mundo da cultura. O que significa isso? Significa dizer que o direito é do mundo que nós construímos. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente parte desse pressuposto, a gente percebe que se o direito é do mundo da cultura, significa que nós construímos. São ideias nossas, que nós somos legatários, que nós legamos, mas são ideias nossas. Ideias que podem ser aperfeiçoadas, que podem ser movidas de um lugar para outro, mas são fundamentalmente ideias. E quando essas ideias chegam ao direito positivo, são ideias que venceram, que acabaram ganhando um alto grau de estabilidade e acabaram, por assim dizer, governando uma determinada prática, como no caso, a prática processual. Então eu quero começar contando uma história, que é a história da técnica antecipatória e da tutela dos direitos. De onde ela veio, como ela chegou no Brasil e de que modo ela se desenvolveu. Eu pretendo fazer isso em no máximo 30 minutos, aceitando esse convite que o Sandoval me fez para passear um pouquinho pelo direito comparado. E eu quero começar com uma data, com um ano, 1936, e com um país, Itália. 1936, Itália. Piero Calamandrei, então, um jovem professor em Florença, escreveu um livro que se destinava a ser um curso, apontamentos, para os seus estudantes fiorentinos do terceiro ano do curso de laurea em jurisprudência, ou seja, para a faculdade de Direito. E o nome desse livro era Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Introdução ao estudo sistemático dos provimentos cautelares. Um livro que ele dedicou à memória do maestro dele, Giuseppe Chioventa. E esse foi um livro absolutamente singular. Teve uma fortuna absolutamente fantástica. Se eu tivesse agora que dizer qual é o nome e o sobrenome, qual é o nome e o sobrenome da tutela sumária, da tutela provisória, da tutela cautelar na Iberoamérica, não só na América Latina, não só no Brasil, mas na Iberoamérica, eu não titubearia. Piero Calamandrei. Tudo isso com esse clássico trabalho de 1936, que até hoje ecoa na Itália, que até hoje ecoa na Espanha e que ecoa em toda a América Latina. Como a gente vai ver, à exceção do Brasil, porque nós tivemos um desenvolvimento posterior dessa matéria. E o que basicamente o nosso amigo Calamandrei propôs? O nosso amigo Calamandrei propôs que nós sistematizássemos os provimentos cautelares por um critério específico. Que critério era esse? O critério estrutural. O critério estrutural da provisoriedade dos provimentos que prestam esse tipo de tutela. Então, dizia o Calamandrei, os provimentos do processo de conhecimento, os provimentos do processo de execução, eles se caracterizam por serem provimentos definitivos. Eles tendem a terminar com o conflito, com a crise de conhecimento ou com a crise de colaboração na realização dos direitos na fase ou no processo de execução. Agora, dizia Calamandrei na sua visão, existem alguns provimentos que não têm essa mesma característica. Eles não são
provimentos definitivos, que visam a resolver de maneira definitiva um caso, dando razão a uma das partes, no caso do processo de conhecimento, ou simplesmente transformando normas em fatos, no caso do processo de execução. Existem provimentos que são caracterizados pela sua provisoriedade e pelo fato de serem provimentos auxiliares, acessórios, instrumentais com relação aos provimentos definitivos. Por essa razão, Calamandrei dizia que esses provimentos eram mais uma espécie de polícia do processo, uma espécie de polícia do processo, que visavam a fazer funcionar outros provimentos do que propriamente provimentos que tinham um fim em si mesmo. Eles visavam a um outro fim. Era isso que o Calamandrei dizia. E quando ele foi definir o provimento cautelar, ele o definiu dessa maneira. O provimento cautelar é aquele provimento provisório, acessário, instrumental, que visa fazer com que outro provimento no futuro tenha condições de ser realizado. E, nesse sentido, ele visa a neutralizar o tempo diante de um dano jurídico à vista de um fumus boni iuris, a fim de que o processo tenha condições de prestar um resultado útil, eventualmente, ao final. Quando Calamandrei desenhou isso, em 1936, ele ainda aproveitou para, como o nome do livro prometia, sistematizar esses provimentos. De que maneira ele procurou sistematizar esses provimentos? Dizendo, olha, a gente tem basicamente aí 4 tipos de provimentos cautelares. 4 tipos de provimentos cautelares. Nós temos os primeiros provimentos cautelares ligados à execução, de que o exemplo clássico é o arresto, na linguagem italiana, o sequestro conservativo, em que basicamente eu tenho medo de que o devedor se evada na cidade e deixe os credores a Deus dará. Então eu tenho condições lá de sequestrar, de arrestar o patrimônio do devedor, enquanto eu proponho uma ação para discutir se ele deve ou não deve, de fato. Então é o primeiro grande grupo dos provimentos cautelares, que ele chamava de provimentos conservativos. Havia um segundo grande grupo, que era o grupo ligado à prova. Então existiam situações, como a gente sabe, em que se dá um dano, se dá um desastre, e eu não tenho condições de esperar para realizar a prova. Eu preciso, desde logo, colher a prova para, quem sabe, no futuro, utilizar essa prova. Então, eu não posso esperar. Então, eu preciso atuar de maneira urgente. Então, nesse caso, eu tenho provimentos cautelares ligados à produção da prova. Tem um primeiro grupo ligado à execução, tem um segundo grupo ligados à prova. Também provimentos conservativos. Tem esse primeiro grupo, tem esse segundo grupo, tem um quarto grupo. Pulei o terceiro. Dizia Calamandrei que eram os provimentos cautelares atípicos, que deveriam servir para conservar toda e qualquer situação que interessasse ao bom andamento do processo. Também provimentos conservativos. E tinha um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, o Calamandrei chamou de antecipatório. Porque, ao contrário dos demais, o que caracterizava esse grupo era o fato de que o provimento ele antecipava os efeitos da sentença no processo de conhecimento, que eventualmente ia ser prolatada. Então, como eu não podia esperar, esse terceiro grupo ele lançava uma ponte sobre o futuro, e trazia mais para perto, aquele provimento que só poderia ser obtido, ao fim e ao cabo, muito depois. Então, percebam, os colegas, nós tínhamos aqui uma coisinha um pouquinho diferente. Dizia Calamandrei que eu não tinha um provimento propriamente conservativo, mas tinha um provimento satisfativo, porque antecipava os efeitos de uma sentença de condenação, declaração ou constituição. E o Calamandrei dizia que tudo isso era cautelar por uma razão muito simples, porque todos esses provimentos eram, ao fim e ao cabo, provisórios.
Como é que ele entendia provisório? Provisório como temporário, aquilo que não dura para sempre, ou provisório, estrito senso, aquilo que dura até o momento em que será substituído por outro. Essa é a big picture, por assim dizer, da teoria do Calamandrei. Fez muito sucesso, né, como eu disse. Num livro conhecidíssimo, de alguns anos depois, Diritto e Processo, do Francesco Carnelucci, de 58, o Carnelucci disse, olha, Calamandrei conseguiu resolver o problema. Só tem uma coisa a acrescentar. Tal como ele desenhou, o processo cautelar não é um mero apêndice, um incidente do processo de conhecimento do processo de execução. Ele é um vero processo. É um processo que está ao lado do processo de conhecimento e do processo de execução. Se a gente colocar tudo isso no liquidificador e bater, a gente pode tirar alguns segredos, né? Segredos de liquidificador aqui. A gente pode tirar qual segredo? A fórmula do código Buzaide. O código Buzaide pegou o Calamandrei, pegou o Carnelucci e construiu, né, essa maneira, né, de prestar tutela aos direitos, levando em consideração, essas três funções: do processo de conhecimento, processo de execução e o processo cautelar. Eu procuro tratar, e aqui eu faço o primeiro parênteses biográfico desse tema, eu procuro tratar dessa história de como tudo isso chegou no Brasil, num livro que eu publiquei em 2018, aqui no Brasil, que tem uma história engraçada, né? O Sandoval falou agora do Tarufo. Eu sou tradutor do professor Michele Tarufo, sou amigo dele há bastante tempo, e fiz o pós-doutorado com ele em 2013 em Pavia, tempo que eu morei lá, e tive a oportunidade de traduzir 2 livros dele. Né? Motivação da Sentença Civil, que é um clássico dele de 75, né? Muito do Código de 2015 foi inspirado nesse livro, e uma coletânea de ensaios que eu resolvi escolher, assim, de ensaios significativos, e publiquei com o nome Processo Civil Comparado, Ensaios, do professor Michele Tarufo. E aí um belo dia eu disse assim, professor, eu queria traduzir um livro seu chamado La Giustizia Civile in Italia dal Settecento a oggi. A Justiça Civil na Itália dos 700 a hoje. Então, do século XVIII a hoje. Só que é um livro de 1980, né? Aí eu falei pro Tarufo isso e ele disse, Daniel, numa boa, quem é que vai querer ler um livro de história do processo civil italiano, né, no Brasil, que termina com a história em 1980, né? Nós estamos em 2000, naquela altura era 2018, 2017. Não vai dar pé. Então, acho melhor tu não traduzir, porque isso ninguém vai se interessar, tal. Pô, professor, mas eu acho legal, é um tema legal, um tema interessante, eu particularmente gosto de traduzir. Ele disse, não, então vamos fazer o seguinte, Daniel. Tu traduz o livro, traduz todo o livro, e eu vou me comprometer de escrever a respeito do processo civil italiano da década de 80 até hoje, né, que não estava escrito, e tu pode fazer capítulos espelhados a respeito do direito brasileiro. Então, o que está acontecendo na Itália, tu mostra de que modo aconteceu no Brasil e de que modo, por assim dizer, houve um diálogo, assim, uma influência da Itália no Brasil. E eu digo, pô, super legal, né? E aí, então, saiu em 2018 esse livro pela RT, né, uma parceria do Tarufo e minha, um livro que se chama A Justiça Civil da Itália ao Brasil, dos 700 a hoje. Então, eu conto essa história de como essas influências acabaram desaguando no Código Buzaide da década de 70. E outras histórias estão lá. Mas o fato é que o Código Buzaide, então, ele acabou vindo com essa embalagem, né? Essa embalagem, esses temas que vieram da doutrina italiana. Só que no mesmo ano em que foi publicado o Código de 73, um professor aqui do Rio Grande do Sul, o professor Ovídio Batista da Silva, resolveu escrever um livro chamado As Ações Cautelares e o Novo Código de Processo Civil. E desde 73 até o final da vida dele, lá em 2009, ele sempre escreveu sobre tutela cautelar, ou como o tema depois veio a evoluir, sobre antecipação de tutela. E o argumento do professor Ovídio era muito simples. Ele disse, olha, Calamandrei dizia que eu posso identificar a tutela cautelar, ou as tutelas provisórias, ou as tutelas de cognição sumária, com base na ideia de que essas tutelas são tutelas estruturalmente, né, montadas
sob a ideia de provisoriedade. O problema é que, se eu olhar essas tutelas desde o ponto de vista funcional, eu vou ver que elas são diferentes. Por quê? Porque algumas tutelas, de fato, só conservam. São estritamente cautelares. Agora, existem outras tutelas que não são meramente conservativas. São tutelas que são efetivamente satisfativas. Então, é preciso distinguir as duas coisas. E essas ideias do professor Ovídio vingaram. Em 85, ele chegou a propor a alteração do Código de Processo Civil para que nós tirássemos lá do processo cautelar aqueles provimentos do terceiro grupo, né? O grupo dos efeitos antecipatórios. E foi assim que ocorreu, como todos nós sabemos, em 1994, o legislador acabou colocando lá no artigo 273, prevendo a antecipação de tutela, deixando para o livro 3 do Código Buzaide os provimentos cautelares. Nessa mesma reforma, em 94, já havia tido a influência de também, à época, jovem professor, que tinha recém começado a escrever sobre processo civil, chamado Luiz Lé Marinoni. Nosso querido amigo Luiz Lé Marinoni. Ele pegou as linhas do Ovídio, né, e começou a desenvolver o tema. E percebeu que, para além da ideia de a tutela antecipada prestar a se voltar a tutelar diante da urgência, seja cautelar, seja antecipatória, existia ainda uma outra função importante que a tutela antecipada poderia desenvolver, que era fazer com que as partes tivessem em pé de igualdade ao longo do procedimento, se nós comparássemos a situação das partes com aquilo que estava efetivamente acontecendo desde o ponto de vista da evidência do direito postulado em juízo. Então, a ideia é de que a técnica antecipatória não é nada mais, nada menos do que um meio de distribuir o ônus do tempo no processo, quer em face da urgência, quer em face da evidência. E o Marinoni propôs isso em vários livros a partir de 92, e daí surgiu o embrião da ideia de tutela da evidência fundada em cognição sumária. Quero lembrar que o ministro Luiz Fux, então também um jovem professor da UERJ, tinha escrito sua tese de titularidade sobre tutela de urgência e tutela da evidência, postulando a tutela da evidência como uma tutela de cognição exauriente. E aqui uma distinção acabou vingando a ideia de tutela da evidência como uma tutela de cognição sumária. A partir daí, a gente se aproxima do modelo da tutela provisória do direito francês, né, do référé provision. Ou seja, é possível não só ter um juízo de référé com base na urgência, mas também com base na evidência do direito postulado em juízo. E a partir daí, a doutrina passou a desenvolver esses temas, né? Eu resolvi meter minha colher nesse debate em 2013. Em 2013, eu publiquei um livro sobre antecipação da tutela, cujo subtítulo é Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória, que me deu, assim, uma imensa satisfação. Assim, eu me diverti muito escrevendo o livro, e ele está na 4ª edição hoje, saiu em 2019, a 4ª edição, e, para minha alegria, ele foi publicado também na Espanha, pela Marçal Pons, e foi publicado também na Itália, pela Giapichelli, a editora de Torino, lá do Piemonte. E, casualmente, foi publicado 80 anos depois do livro do Calamandrei, né, publicado em 2016 na Itália. E eu procuro, basicamente, oferecer uma visão um pouco diferente daquela que o Ovídio e o Marinoni ofereceram para o tema. Eu procuro mostrar que a tutela satisfativa e a tutela cautelar são tutelas definitivas, ambas fundadas no direito material, e que podem ser antecipadas a título provisório. Ou seja, a técnica antecipatória está a serviço da tutela dos direitos de forma satisfativa ou cautelar, com base na urgência ou na evidência. E aí, então, eu procuro, partindo do desenvolvimento,
que o professor Ovídio e o Marinoni ofereceram a esse tema dá uma sacudida, por assim dizer, na sistematização. E que, de algum modo, acabou influenciando o legislador, como nós sabemos, acabou tratando do tema na parte geral, não designando mais tutela cautelar ou tutela satisfativa, mas pelo gênero tutela provisória, que pode muito bem ser lido como técnica antecipatória. Eu antecipo satisfação ou eu antecipo cautela. Para quê? Para prestar tutela aos direitos. Né? Tutela contra o ilícito, uma tutela inibitória, uma tutela cautelar. Posso fazer isso ao longo do processo, né? Tutelas incidentais. Posso fazer isso antes do processo, tutelas preparatórias. Nessas tutelas preparatórias ou antecedentes, eu posso, inclusive, autonomizar esse juízo a fim de estabilizar a antecipação de tutela. Depois a gente pode conversar sobre os efeitos que isso pode ter na prática. Mas, fundamentalmente, pessoal, esse é um percurso que acaba distinguindo o direito brasileiro do resto, né, do direito latino-americano nesse particular. Né? O desenvolvimento que o direito brasileiro experimentou nessa matéria, ele tem uma pré-forma italiana, mas acabou se desenvolvendo no Brasil de uma outra maneira, e, a meu juízo, uma maneira um pouco mais racional, uma maneira que permite um maior aproveitamento de atos no processo com um menor dispêndio de tempo, um menor dispêndio de atos processuais. Enfim, eram essas questões que eu queria inicialmente colocar, uma perspectiva histórica comparada do tema, dizer que, na minha avaliação, a gente não consegue fazer nada no direito se a gente não tem uma perspectiva histórica bem formada, e espero, de algum modo, poder ter chamado a atenção de vocês para esses temas que me parecem fundamentais. Fico aqui à disposição para a gente continuar esse bate-papo. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. João Renato, olha, parabéns aí, Bittigiero, assim, realmente profundo demais, assim, a altura, demonstra claramente não só o conhecimento da matéria, como a inovação, no sentido de dar um novo olhar para o que se chama tutela definitiva e tutela provisória, ou a tutela antecipada, ou tutela antecipatória, ou técnica antecipatória. João Renato, com a palavra, né? A palavra é sua. Tá bom. A primeira pergunta, então, é feita para ambos. Ela é assim: professores, vivenciamos sempre essas diferenças entre direito material e direito processual, variando entre teorias abstratas e material, um debate que nunca se encerra. Tudo isso com repercussão nas tutelas, seja o nome que se der, evidência, provisória, cautelar. Ocorre que, na prática, o juiz analisa a necessidade daquela medida, seja para proteger o direito processual ou material. A prática não se afasta demais da teoria, ou vice-versa? Obrigado, João. Posso responder, Sandoval? Tá, vou responder da seguinte maneira. Vamos lá. Eu gosto muito de arte. E se eu disser para vocês agora, se eu falar o nome Picasso, vocês vão ter uma ideia na cabeça de vocês de uma espécie de quadro. Se eu falar Kandinsky, muitos de vocês vão ter na cabeça de vocês alguma espécie de quadro. Se eu falar Van Gogh, muitos de vocês vão ter alguma espécie de quadro, né, representado no estilo muito peculiar, né, desses três pintores representados na cabeça de vocês. Vou pegar o Picasso, um super pintor do século XX, como todos vocês sabem. Para a gente conseguir pintar um nariz, né, do lado de um olho, ou uma boca na testa, né, vamos colocar assim, e ainda assim aquilo fazer sentido para nós, a gente primeiro tem que ter condições de saber efetivamente pintar um olho do lado do outro, né, um nariz no meio dos olhos, uma boca embaixo do nariz, e por aí afora. Por que eu estou dizendo isso? Porque a doutrina, ela não tem, naturalmente, uma pretensão normativa. A doutrina não cria normas. A doutrina oferece esquemas para que eu possa interpretar
textos que dão origem a normas e oferecem conceitos e definições com as quais nós vamos trabalhar para operacionalizar normas. Mas nós, em si, não criamos normas. O que é evidente, né? O que é evidente. Mas é importante ter presente que, embora a gente não crie normas, a gente cria um ambiente em que as coisas tendem a funcionar melhor se a gente segue aquilo que está prescrito. Então, para a gente poder, eventualmente, saber que, enfim, definir uma tutela cautelar no lugar de uma tutela satisfativa no lugar de uma tutela cautelar, ou saber que a gente pode simplesmente usar o termo tutela provisória, a gente tem antes um background anterior que nos diz, olha, isso aqui tem uma tradição, esses termos têm uma tradição, não veio do céu azul. E tudo isso possibilita que eu tenha condições de trabalhar melhor no dia a dia do foro. A minha resposta é que, sim, muitas vezes a gente acaba encontrando uma distância entre o foro e os livros, né? Entre law in action e law in the books, né? Por assim dizer. Mas o fato é que se a gente não for cada vez mais aperfeiçoar esse law in the books, se a gente não for realmente aperfeiçoar a ideia de que tem que ter os dois olhinhos, um do lado do outro, o nariz no meio, a boca embaixo, a gente vai ter um direito caótico e que vai servir cada vez menos como um elemento de contenção, né, a eventuais erros e contingências arbitrárias no dia a dia. Então, por mais que exista um fosso, por assim dizer, algumas vezes, entre a prática e o direito que a gente aprende, o direito que a gente ensina, o direito que a gente constrói, é preciso cada vez mais tentar fechar esse fosso. E fechar esse fosso significa dominar essas categorias conceituais que podem parecer muito abstratas, que podem parecer, às vezes, sem muito sentido, mas que, ao fim e ao cabo, fazem diferença. Por quê? Porque nos permitem controlar melhor a maneira pela qual o direito é praticado. Não sei o que o Sandoval acha, mas eu acho que é por aí. Eu estou de pleno acordo, Mtigiro, e eu só teria a acrescentar, porque essa pergunta me lembrou ainda uma célebre questão filosófica histórica dos gregos, que discutiam a diferença entre episteme e tecne. Ou seja, aquelas pessoas que pintavam e faziam escultura, dizer, para que eu vou aprender o diâmetro do olho? Não preciso, eu já nasci com esse dom. E outros dizendo, não, é preciso que matematicamente você faça isso, você consegue fazer um ângulo perfeito, você precisa compreender, entender, você precisa discernir, diferenciar isso. E, obviamente, isso mostra de uma forma muito clara que essa discussão não acaba aqui, não vai acabar sempre. E a resposta é essa que foi dada mesmo. E aí, no Brasil, qual é que foi dada? Que vai ser sempre ter um distanciamento por várias circunstâncias. Várias circunstâncias. Normalmente, as pessoas que operam o direito não são aqueles que vão olhar a história, a filosofia, a teoria e depois guardar uma coerência, uma certa consistência nas suas argumentações, sejam elas de ordem teórica, seja ela de ordem prática, para efetivamente aquelas teorias. O certo é que essas teorias têm uma racionalidade que, se aplicada conforme determinada, tem um efeito prático que ela pretende responder, porque já se foi provado, isso já foi demonstrado de alguma forma. O problema se dá quando as pessoas não pegam a teoria ou não têm a teoria, ou têm várias teorias, e de acordo com o seu juízo de percepção naquele momento, principalmente de um juiz que sentencia, coloca na sentença aquele série de ingredientes que pode parecer uma salada, onde ora aponta para o norte, a hora aponta para o sul. E isso traz um problema emblemático. Isso se agrava ainda, e aí eu digo isso fazendo referência à escola que eu chamo de Escola do Sul, quando eu não tenho os livros de processo definindo história, definindo de onde vem, definindo a teoria, e por isso a razão de eu querer que você viesse para cá para o grupo de pesquisa para mostrar essa pegada, porque às vezes não tem esse condão. Pior ainda, quando nós aqui no Brasil somos nós somos
nós idolatramos o alienígena, nós idolatramos o que vem de fora. Nós temos uma questão muito criativa, mas eu acredito, como nós temos uma tradição canônica, de pegar tudo pronto, prescrição canônica, tudo na mão, entendeste? Tudo na mão, a gente tem uma certa preguiça cultural de construir, apesar de sermos extremamente criativos. Então, a gente importa esses institutos, os mais variados possíveis, do mundo inteiro, vindo de tradições diferentes. Muitas coisas vêm do direito anglo-saxão, de suas mais variadas aplicações culturais possíveis, outros canônicos, outros romano-canônicos, influência da Itália, influência da Alemanha, influência de tudo, quando a gente coloca tudo aqui no Brasil. E, obviamente, essas teorias têm contexto histórico, filosófico, distintos uns dos outros. Isso precipita o distanciamento. E isso traz, para nós que estamos no direito, uma angústia muito grande. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Mitidiero, em várias situações, deve ter se deparado com sentenças de juiz que deve dizer, meu Deus do céu, de onde essa sentença veio? Que base teórica ela trouxe? Eu não consigo nem me arrumar como explicar isso. E vice-versa, isso se dá de situações em que as pessoas, quando a gente traz uma questão teórica, filosófica, a pessoa diz, não quero nem ver isso, não quero nem saber disso. Então, a pessoa que fez a pergunta que eu não sei, a explicação que eu tenho para dizer e complementando, a teoria é importante, a epistemologia é importante, o conhecimento é importante para discernir. Porque até num processo de evolução cultural, num processo de definição e de coerência, nós podemos trazer argumentos. No mínimo, já dá matéria para levar isso até para fins de recurso. Já dá matéria, como diz o professor Mitidiero, e eu digo por outro fenômeno, de depuração valorativa de uma determinada ideia, de determinado contexto, que ganhe um patamar normativo, que ganhe um patamar que possa ser, pelo Estado, consagrado, positivado ou de alguma forma defendido, e ele possa usar a força para que aquilo realmente aconteça. Eu não sei se eu me fiz explicar e se o Mitidiero discorda das argumentações que eu trouxe no sentido que ele já colocou, mas a distinção ou a diferença que tem entre teoria e prática é necessário para que nós não nos inquietemos, porque só num paraíso, na segunda vinda de Jesus, ou a que morreu, possa efetivamente parar de ter inquietação entre teoria e prática, e tecneia, epistemologia, e por aí, sem falar da phronesis, né, dos gregos. Mitidiero, não sei se você... Não, estou de pleno acordo, isso aí. Então, passando à próxima pergunta, ela também é dirigida a ambos os professores. Professores, uma dúvida sobre a rescisória e a estabilização da tutela. É possível a estabilização na rescisória, já que é possível antecipar os seus efeitos? Muito obrigado pela pergunta também, João. Pergunta bem interessante. Eu, casualmente, também tenho um livro sobre ação rescisória e, na minha avaliação, não é possível. Por quê? Porque a estabilização da antecipação de tutela, ela não é nada mais, nada menos do que estabilização de um juízo de cognição sumária, um juízo provável. O problema é que a ação rescisória, ela se volta contra um juízo de cognição exauriente já transitado em julgado. Então, não haveria sentido em sobrepor um juízo de cognição sumária a um juízo de cognição exauriente. Então, na minha avaliação, não é incompatível. Embora seja compatível tutela provisória com a ação rescisória, é incompatível a estabilização da antecipação de tutela com a ação rescisória. Olha, o raciocínio lógico-dedutivo traz exatamente essa resposta. E realmente, a ação rescisória eu tenho uma cognição, quer dizer, transitou, se eu tenho uma ação rescisória, porque tem um processo antes que transitou em julgado, e transitou em julgado com cognição exauriente. E se transitou em julgado com cognição exauriente, não pode algo concedido provisoriamente acabar estabilizando contra essa cognição exauriente. Eu tenho refletido, e aqui eu queria compartilhar, porque essa pergunta realmente é bem de instigar bem,
E eu gostaria até de ouvir o Mitidiero nesse aspecto. Eu tenho uma certa dúvida, por exemplo, se o trânsito em julgado se der, por exemplo, por presunção. Se o trânsito em julgado não realmente foi uma equiparação à cognição exauriente. Eu normalmente chamo de equiparação. O juiz realmente não apreciou aquilo. Na verdade, ele utilizou de uma técnica de presunção, uma técnica para julgamento, por ônus da prova ou por qualquer uma outra questão, presumiu aquilo. E o juízo de cognição na tutela ação rescisória, ainda que sumariamente, indique que realmente foi uma verdadeira injustiça ou não foi uma persecução da verdade, ou pelo juízo de probabilidade, como Calamandrei, ou de verdade possível, como diz Tarufo, não permitiu. E se nesse caso específico que eu estou trazendo, portanto, eu estou mitigando a força da cognição exauriente, para tentar dar uma equiparação de força, não no raciocínio lógico dedutivo exauriente versus sumário. Se porventura, nesse aspecto em que as partes disseram, não estou de acordo, e cara, eu não vou recorrer disso não, vou parar por aqui mesmo, sabe, não quero mais custo de processo, não quero esse negócio de dilema, eu acredito, seja por qualquer outra razão, um documento que por si só eu não tive acesso e agora tenho, um erro de fato constatável, uma das hipóteses da ação rescisória que envolva a questão, para mim, da teoria da verdade e da prova, eu tenho me questionado se não seria possível essa possibilidade, guardados esses aspectos a esse respeito, apesar de eu concordar 100% com o Mitidiero, me concordo com o Miti, e estou me permitindo aqui dialogar no grupo de pesquisa, tentando ver o que é que a gente consegue, de alguma forma, definir, porque essa pergunta realmente é muito instigante e traz grande... A doutrina é bem uníssona nisso daí, no sentido de dizer que não. Mas eu tenho me permitido, na análise de fronese, de reflexão, se isso não seria. O que tu achas, Miti? Muito interessante, Sandoval. Eu acho que dá para pensar um pouquinho. Eu acho que não é uma questão a ser descartada, né? O problema, porque é evidente que julgar por presunção, como, por exemplo, eu julgo sobre o ônus da prova, é diferente do fato de eu julgar com base na prova estabelecida nos autos. São situações diferentes. O problema é que a coisa julgada não faz essa distinção no direito brasileiro. No direito brasileiro não há essa distinção. Então, no direito brasileiro, nós estamos fictamente equiparados, desde o ponto de vista da eficácia. Eu tenho imutabilidade. E a maneira pela qual essa imutabilidade opera é mediante a indiscutibilidade, né? A preclusão daquilo que poderia ter sido debatido e não foi. E aí, então, eu tenho dificuldade em ver outra solução diante do direito brasileiro. Embora a questão do ponto de vista filosófico seja interessante e possa, de fato, sugerir alguma outra solução. Mas, do ponto de direito positivo, eu acho que não dá. Mas é uma boa questão. Né? No sentido mais filosófico mesmo, no sentido mais de teórico mesmo, de tentar, de alguma forma, mas é isso mesmo, também tenho compreensão a esse respeito. Mas é bem interessante a questão. Aliás, ambas as questões bem interessantes. Parabéns para o pessoal aí que está formulando. Então, a próxima pergunta. Caros mestres, considerando a morosidade do judiciário, em que pese os diversos fatores e ainda parca a utilização de meios alternativos para a solução de conflitos, diante da intensa precarização social e ambiental, não há um risco ou tendência a uma banalização do instituto da tutela provisória, ou que subverta a ordem natural do caminhar processual? Muito bem. É uma excelente questão também. Vamos lá, a gente sempre tem um problema, né? A técnica antecipatória, ela lida com duas grandes situações, né? O Calamandrei já havia divisado isso em 36, né? Entre o fare presto ou o fare bene, né? Fazer rapidamente ou fazer bem feito.
problema é que, como a pergunta bem coloca, existem muitos direitos que são postos como direitos invioláveis. E os direitos invioláveis acabam, por assim dizer, exigindo uma pronta atuação do processo. Alguns autores na Itália, lembro agora especificamente de um, Andrea Protopisani, ele sustentam que nós chegamos até um ponto em que haveria uma residualidade dos provimentos definitivos, que nós estaríamos sumarizando, por assim dizer, todos os provimentos. Não chego a tanto, né? Mas, de fato, há um risco de um excessivo uso da técnica antecipatória. O problema do excessivo uso da técnica antecipatória é que a técnica antecipatória ela é sempre requerida porque os direitos, de um modo geral, são protegidos na dimensão da inviolabilidade, né? Para usar o exemplo da saúde, da educação, do ambiente, são direitos que não podem ser bem recompostos em pecúnia, por isso o ideal é que sejam tutelados de forma específica. Por essa razão, tutela antecipada. Qual é o mal aí? Bom, o mal é fazer com que as pessoas sofram efeitos jurídicos de tutela, quando, na verdade, quem usufrui da tutela não tem direito. Qual é o bem aqui? O bem é que, de fato, a gente consiga tutelar de maneira efetiva os direitos. Então, a solução não é uma solução abstrata e mágica, né? Não é um super trunfo, né? Na verdade, a solução é essa que a gente tem, viabilizar a técnica antecipatória, tentar ser o mais criterioso possível ao pedir e ser o mais criterioso possível ao deferir, né? Tudo isso num jogo aí de argumentação. Acho que é por aí. Fantástico, concordo plenamente. Olha, o Código Civil de 16, eu vou fazer aqui uma nomenclatura, ele era muito pró-credor. O Código Buzaide, para mim, ele virou pró-devedor. Antigamente eu tinha o jargão, quando alguém dizia, olha, se você não me pagar, eu entro com ação contra você. E olha que isso dava medo. Pós a experiência de 73, o argumento era do devedor. Só fazendo um paralelo, estou começando isso para mostrar que tudo pode ser abusado. E a experiência da vida é você reagir aos abusos. E aí a pessoa podia assim, dizer uma coisa, eu te devo. E não só pago desse jeito. Se você não quiser, vai para a justiça. Daqui a 20 anos a gente conversa sobre isso. Então virou um argumento do devedor. O certo, para quem fez essa pergunta, no meu entender, e complementando, no sentido de dialogar um pouquinho, seria o seguinte, eu tentar determinar quem pode, em uma determinada época, suportar o ônus do tempo no processo acerca de uma violação à sua fruição em relação ao direito. Corre o risco? Claro que corre o risco. Certo é que o autor, ou o credor, ou quem quer que seja, estava ali a suportar muito tempo esse ônus e, de alguma forma, está se dividindo, e pode. Até tem um exemplo interessante, não sei se o Mitidiero vai concordar comigo, mas, por exemplo, quando eu pedi uma tutela de urgência, uma tutela antecipada, por exemplo, que a pessoa pedia agravo de instrumento, pedia para o relator dar um efeito suspensivo ou acolher a antecipação dos efeitos da pretensão recursal naquele momento, da decisão do relator cabia agravo interno para o colegiado, para a turma. Só que no hábito, o que era que acontecia? Era o tanto usado isso, e aí o relator levava para a turma o agravo interno junto com o agravo de instrumento. Teve uma alteração legislativa e disse, olha, é irrecorrível essa decisão. O pessoal ficou, pelo amor de Deus, por quê? Porque, na verdade, os tribunais começaram a viver de agravo de instrumento e agravo interno, em cima de liminares concedidas ou não concedidas a esse respeito. Eu tenho uma reação, por exemplo, a uma tentativa de limitar, eu digo que é uma tentativa, a questão do agravo de instrumento. Já mostra uma certa premissa a esse respeito. Então, minha resposta nisso é sim, nós corremos o risco, sim. Lógico que nós corremos o risco, sim, de ter abuso. Nós temos hoje o CPC mais forte, questão da litigância de má-fé. Nós temos hoje, vamos correr risco de injustiça
de uma inversão do ônus do tempo no processo? Vamos. Mas eu acredito que isso é necessário no caminhar da cultura brasileira jurídica e na questão da tutela dos direitos, se permitir olhar se a tutela antecipada pode ser abusada ou de quem vai que possa ser usada. Se não, provavelmente, como disse o Mitidiero, e eu falo como censores normativos na questão, aquele valor na comunidade vai se evoluindo a tal sorte que cria uma certa importância e vem uma normatividade de forma diferenciada. Não sei se o Mitidiero concorda, falei aí, se atendi a resposta. Passemos então à próxima pergunta. Professores, gostaria de saber sobre a utilização das tutelas provisórias nos procedimentos de execução. Vejo que há pouca utilização nesses casos. Diante disso, lhe questiono se seria possível, ao executado, pedir ao juiz, por meio de tutela provisória, a suspensão de algum ato executivo, em especial naqueles dados por meio da cláusula geral do artigo 139, inciso 5º do Código de Processo Civil. Muito interessante a questão também. Bom, vamos situá-la primeiro num plano geral, depois a gente desce para o particular, né? Do ponto de vista geral, a antecipação de tutela na execução, normalmente vai se situar no âmbito da neutralização da eficácia do título executivo, né? E nesse caso vai a linha da pergunta formulada, ou vai se situar no âmbito de uma tutela cautelar para eventualmente sustar a alienação de bens que servem à penhora. E nesse sentido, o exemplo da pré-penhora, por exemplo, que é exemplo clássico do direito brasileiro já há muito tempo. Especificamente quanto à pergunta formulada, eu não vejo nenhum problema em o réu procurar suspender a eficácia de uma técnica executiva atípica do 139 dentro da fase de cumprimento ou numa fase de execução provisória contra uma antecipação de tutela, por exemplo. Não há nenhum problema. Os requisitos são os mesmos, né? Cognição sumária, probabilidade, né? E a demonstração do perículo in mora. Não é usual, mas é perfeitamente possível desde o ponto de vista teórico. Estou de pleno acordo. Eu acredito que eu não tenho nada a acrescentar, não. É isso mesmo, concordo. Então, a próxima pergunta. Essa pergunta, ela se subdivide em duas, então eu vou fazer a primeira e depois eu passo a palavra para vocês e depois faço a segunda. Nas demandas de recuperação judicial, há muita morosidade, tanto numa fase preparatória quanto no início de seu curso, o que pode ensejar uma série de bloqueios, tornando imprescindível a decretação do Stay Period, suspensão de ações de execução por 180 dias, que depende de uma série de documentos, com vistas a garantir a preservação da empresa. Nesse sentido, levanto duas questões. A primeira: entendem ser possível requerer em caráter antecedente a decretação dessa suspensão? Sim, sem dúvida alguma. Eu posso ter antecipação da tutela em caráter antecedente justamente para isso, neutralizar essas questões. Não vejo menor incompatibilidade, né, entre o rito da RJ e o rito do procedimento comum do CPC. Lembrando sempre, inclusive, do artigo 15 do CPC, que aponta a subsidiariedade do CPC para todos os demais processos da ordem jurídica brasileira. Olha, eu concordo, a única coisa que eu tenho para falar é que isso é caráter provisório, então seriam os efeitos dessa decretação, né, isso que viria, e isso pode ter alguma alterabilidade, porque é instrumental, é acessório e tudo mais, mas estou de pleno acordo, é possível, sim, ter uma premissa de subcognição sumária, até como forma de buscar a tutela do direito, já que está trazendo algum problema pelo caso concreto que estaria aí possivelmente, ou a ideia teórica que possivelmente está se ventilando. A segunda parte da pergunta, então,
Eu poderia dizer que a natureza dessa tutela provisória seria tanto cautelar quanto antecipatória, na medida em que, tutela a preservação da empresa e a própria efetividade do processo de recuperação? Isso depende do conceito de cautelaridade e satisfatividade, né? Sim, eu particularmente entendo que tutela cautelar não é uma tutela do processo, mas é uma tutela que visa a proteger o direito à reparação eventual e futura. Então, dependendo, sim, pode ser, né? Mas eu diria que o que interessa aqui é que é uma antecipação de um período em que eu vou neutralizar eventuais ataques, né, ao patrimônio da recuperanda. E nesse sentido, eu diria que é um primeiro momento uma medida antecipatória satisfativa, né? Mas, enfim, não é preciso saber exatamente quais são as providências que são postuladas. Logo porque até a teoria do Mitier é que o cautelar ela é uma tutela é uma tutela a ser definitiva, a antecipatória que seria a provisória. Então, eu teria isso daí. Então, seria uma resposta no sentido de dizer que tudo é antecipatório. Mas eu também concordo com o Mitidiero, no sentido de que eu tenho que verificar. Pode ser que algo que eu esteja só acautelando, efetivamente, vamos fazer de conta que tentar considerar essa resposta com base na doutrina, que não é a teoria do Mitidiero, vai dizer, olha, tem coisas que são acautelatórias, por exemplo, se é alguma coisa, alguma que venha garantir algum bem perecível, ou alguma coisa que sequestro, ou para proteger, ou até bom, não sei, eu estou tentando aqui porque não trouxe caso concreto, a gente fica meio perdido, né Miti? Mas ele pode ser tanto, e para mim, a pergunta inicial, quando foi feita, minha resposta foi antecipatório. Na teoria do Mitidiero é mais fácil ainda dizer isso. Na outra é antecipatório, com certeza, da antecipação dos efeitos, com certeza, mas pode se permitir algumas ideias, dependendo do caso concreto, e que possa se considerar cautelar ou assecuratório a medida. O certo é que pode, sim, adotar, e estou de acordo com a resposta do professor Mitidiero. Professores, como fica a estabilização da tutela quando estamos diante de processos coletivos? Acho que não há nenhuma particularidade, assim, pode haver estabilização da disposição de tutela. O processo coletivo não é nada mais, nada menos do que uma distinção desde o ponto de vista da legitimidade e dos efeitos da decisão. Essas são as diferenças básicas, né? Uma abertura maior ao diálogo. Nenhum problema, eu acho que eu posso ter estabilização da antecipação de tutela, sem problema algum. Concordo também, pode ser propostação para revisar nos 2 anos. Para mim, pode se dar cumprimento coletivo a essa estabilização da tutela coletiva, da tutela provisória em sede de tutela coletiva, até por aplicação do artigo 15 e do artigo 1000 e alguma coisa do CPC, do parágrafo alguma coisa do 1039, eu não estou sabendo o número aqui de cabeça, onde diz que tem a aplicação. Concordo, e para mim, mais ainda, me permitindo pensar ainda e até filosofar e teorizar, não tem lógica eu proteger os direitos fundamentais ou os direitos humanos na tutela individual e não ter uma perspectiva de trabalho na coletiva, até como a segunda onda de Capelletti, na ideia de trabalhar os conflitos de massa. Então, minha resposta é totalmente de acordo com o que o Mitidiero falou. Professores, poderiam comentar o que acham das limitações à concessão da tutela provisória contra a fazenda pública e o direito à tutela jurisdicional? Olha, vamos lá. Na minha avaliação, é absolutamente inconstitucional essa proibição a priori. Absolutamente inconstitucional. Ela parte de um fundamento filosófico equivocado, que é de uma suposta supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Toda vez que eu ouço falar em interesse público e esses conceitos abstratos, eu tenho certos arrepios, porque
assim, em nome da democracia, muitas democracias morrem, né? Em nome do interesse público, muita gente é prejudicada. Então, são sempre conceitos muito complicados. Eu, na minha avaliação, assim, eu tenho sustentado isso nos meus livros, né? É inconstitucional a proibição de antecipação de tutela contra a fazenda pública. Absolutamente inconstitucional. O que eu tenho é que submeter a fazenda pública a um regime de litigância com algumas cautelas, como, por exemplo, né, eu não posso determinar um pagamento senão por precatório, por uma razão de igualdade. Agora, fora daí, eu não tenho por que ter uma superproteção para a fazenda pública, na minha avaliação, claro. Você poderia repetir a pergunta, João Renato, aí que eu me perdi? Ele está perguntando sobre a garantia da fazenda pública na antecipação, na estabilização, em que? Eu posso repetir sim. Em geral. Poderia comentar o que acham das limitações à concessão de tutela provisória contra a fazenda pública e o direito à tutela jurisdicional? Ah, não, tá. Então, o Estado democrático de direito, eu acho que o Estado tem que se submeter, sim, e tem algumas garantias processuais que tinha até alguma racionalidade histórica, porque o Estado não era bem defendido, porque tinha procuradores dativos e tudo mais, coisa hoje que não se sustenta mais, e para mim, desde o artigo 1º da Constituição, e a percepção de um Estado democrático de direito acerca de que o Estado tem que se colocar, não pode estar guardando prerrogativas simplesmente no pressuposto. Tem até pessoas que, por exemplo, esqueci o nome do Rio de Janeiro, o rapaz do Rio de Janeiro, que ele fez a ponderação entre o interesse público e particular. Estou de acordo, eu esqueci o nome, Sarmento, o Daniel Sarmento, além de outras pessoas, que falam da ponderação entre o interesse público e o interesse particular, que para mim tem que ser ponderado no caso concreto, não pode sair de uma premissa, sob pena de ser, é uma abusividade. E a Lei 9494 e 8437, quando surgiu por uma questão muito pontual do Estado dar um cala-boca, o Poder Executivo, por meio do Poder Legislativo, dar um cala-boca no Judiciário em relação a muitos liminares que estavam sendo concedidos contra a fazenda pública. Uma reação histórica de uma briga entre poderes que se teve aí na lei, e o Supremo disse que era constitucional a Lei 9494, e a gente fica amarrado institucional e juridicamente a essas percepções. São muitas perguntas. Então, mais uma. Pode depois até passar por escrito e tal, tudo mais, a gente colocar, veja o tempo aí. Posso fazer veja essas duas... Lógico. Eu, assim, tá com emitir dinheiro para mim, eu vou te falar, é igual chimarrão aí. É uma grande alegria para mim também, pessoal. Para todos nós que podemos ouvi-los. Mestres, aproveitando que foi falado de agravo de instrumento, gostaria de saber se a recente mitigação desse recurso influenciou na antecipação de tutela. Olha, essa é uma boa questão também, mas como a antecipação de tutela ficou, por assim dizer, resguardada, porque cabe agravo de instrumento contra a antecipação de tutela, contra a tutela provisória de um modo geral, eu acho que acabou não tendo uma influência significativa aqui, né, porque está resguardado. Você acha que era isso, assim? Também eu concordo com isso. A única questão que pode ter são hipóteses que possivelmente possa ter uma urgência que não seja percebida como urgência e tenha alguma limitação. Mas a tutela de urgência lá é uma das hipóteses do agravo de instrumento. A questão que pode haver, talvez seja essa a pergunta, é quando o juiz, por exemplo, manda citar o réu e não aprecia o pedido de tutela de urgência. Ou seja, ele não decide sobre a existência ou não de urgência, não defere ou indefere. E aí alguns tribunais entendem que, nesse caso, não há uma decisão agravável. Né? Exato. Mas, enfim. Estou de pleno acordo com o mitidido. Então, passando à última pergunta. Professores, o certo é antecipar a tutela ou antecipar os efeitos da tutela? Depende da concepção que a gente tem sobre o tema, né? Na minha avaliação, eu parto do pressuposto que a gente antecipa a tutela. Mas tem vários autores que falam em antecipação os efeitos da tutela. Isso depende, porque na minha avaliação, o que é a tutela? A tutela é a concretização do
provimento no mundo da vida. Essa é a tutela. Se alguns disserem, não, mas isso são os efeitos da tutela. Ok, é convencionalidade, é linguagem, né? Então, eu particularmente digo, olha, antecipar a tutela. Por que antecipar a tutela? Porque o resultado prático se verifica no mundo real. Então, a tutela é antecipada, ela é concretizada, ela é fruída pelas partes, né? Agora, alguns autores vão falar em efeitos da tutela. O Código 73 falava em efeitos da tutela. O Sandoval gosta de falar em efeitos também em algumas situações. Mas eu, particularmente, acho que é uma questão assim que se resolve no plano da convencionalidade, né, da linguagem. Olha, eu acho que realmente tem a percepção que olhar. E eu concordo. Se porventura eu tiver... Vamos fazer aqui uma distinção lógico-dedutiva. Se eu estiver falando de cognição sumária, eu estou antecipando a tutela. Agora, se eu estiver falando de cognição definitiva e os efeitos que essa cognição definitiva trazem, e eu estou antecipando os efeitos e não a tutela, poderia-se falar assim, antecipação dos efeitos da tutela definitiva. Mas, seja ela como tutela provisória, seja ela como tutela definitiva, ela é tutela. E aí eu estou de acordo com o Mitidiero, é tutela, não tem o que se discutir sobre um ou outro. Então, essas premissas têm que sair de uma ideia, e aí eu me prego na ideia de que o seguinte, olha, me pego dizendo o seguinte, o que eu pretendo, ao fim e ao cabo, é uma tutela definitiva. Na tutela definitiva, se eu tiver uma sentença condenatória, eu vou ter direito a uma execução, desse direito à execução eu vou ter direito a um regime de expropriação, e aí eu estou pedindo uma prestação em pecúnia antes dessa tutela definitiva, antes da execução. Então, procedimentalmente, eu estou antecipando que eu tenho razão, ou eu estou antecipando os efeitos do que eu tenho razão ou do que eu não tenho razão? Nessa premissa, só para me permitir pensar a esse respeito, pode ser concebido como antecipação dos efeitos da tutela definitiva, se porventura ele fosse. O professor Alexandre Freitas Câmara, por exemplo, é plenamente de acordo com o Mitidiero, diz, olha, tutela é tutela antecipada mesmo, e ela é uma tutela. Então, para mim, é uma questão de olhar o ponto que eu tenho para dizer se antecipa os efeitos ou se antecipa a tutela. A parte da doutrina que faz a distinção, e realmente é algo que é confuso, no grupo de pesquisa já travei isso, no sentido de dizer o seguinte, a tutela antecipada, ela é quando eu tenho um julgamento antecipado de mérito, seja parcial ou total. Eu acho que o Mitidiero caiu, não caiu? Não, tá aí. Ou seja, parte da doutrina, Mitidiero, que eu estou dizendo aqui, que faz essa distinção, é que diz o seguinte, olha, a tutela antecipada é quando eu tenho um julgamento parcial um julgamento antecipado de mérito, parcial ou total. Porque a tutela definitiva que ia acontecer num curso de fases processuais mais à frente, eu trago agora para um momento anterior. Então, portanto, eu estaria antecipando a tutela definitiva para agora, onde eu teria que esperar mais tempo. E, a partir daí, tem os efeitos da sentença definitiva para se falar isso. Isso é algo que é realmente muito emblemático, e eu costumo achar, assim, uma ideia de me filiar a um pensamento, que quando eu falo de tutela definitiva, se eu me referir à tutela definitiva, usar a palavra antecipação dos efeitos, mas a antecipação dos efeitos, naquele momento, eu estou discutindo uma tutela antecipada pelos efeitos da tutela definitiva. Então, essa é a construção do pensamento que eu tenho a esse respeito, e eu só falo antecipação dos efeitos quando eu falo da tutela definitiva, quando eu falo da tutela provisória, eu falo tutela antecipada. Não sei se o Mitidiero tem algo a acrescentar no pensamento, que a gente fica se batendo a esse respeito, não tem algo totalmente isolado e fechado a esse respeito. João Renato? Eu não sei se eu atendi a resposta, se eu disse a resposta. Então, se para mim tutela
definitiva, eu chamaria antecipação dos efeitos da tutela definitiva à questão provisória. Se for tutela provisória, sim. Uma questão interessante, Mitigeiro, que vai ao encontro da situação, é o seguinte: na estabilização da tutela provisória, entendeste? Para mim, ali vira tudo, porque não é que seja definitivo no sentido de cognição, mas aquela decisão vai valer e vai ser tutela mesmo, entendeste? Ou seja, é algo que se consolida exatamente no contexto da tutela antecipada concedida e vira definitivo, não definitivo no sentido de mérito, mas se estabiliza. Perdão, aquela decisão se estabiliza. Professor, então acabaram as perguntas que foram feitas pelo chat. Então eu vou conceder mais 5 minutos para o professor Sandoval e para o professor Daniel Mitigeiro para fazer as suas considerações finais e dar por encerrado o evento, logo em seguida. Professor Sandoval, você está com a palavra. Obrigado. Eu queria agradecer a todos os participantes. Eu percebi aqui que manteve sempre na ordem de 50, 40, 50, 40. Aqui, na verdade, acima de 50, só agora no final que a gente vai colocando. Agradecer. Mitigeiro, meu grande amigo, me permita assim falar, dizer que é uma grande honra, sempre um aprendizado. Queria dizer que quando convido aqui, eu convido com certeza numa expectativa tanto quanto dos demais que estão aqui, com exceção da sua presença, mas fico ávido para ouvir, ouço com muita atenção e sempre considero a concatenação de suas ideias, para mim, agrada muito o meu juízo de conhecimento acadêmico. Sabe, porque ele me localiza na história, ele me localiza numa percepção filosófica, ele me localiza numa percepção teórica, eu consigo tentar compreender como é que isso se deu em todas as obras que eu já li sua, seja das cortes superiores, seja dos precedentes que eu já vi, da colaboração, além do que você citou, porque você não citou esses, né? Então, estou citando o que você não citou. Tem um encadeamento de ideias muito bom, eu queria realmente agradecer, deixar o grupo de pesquisa em meu nome à sua disposição para qualquer coisa que possível, de repente até trabalhar alguma ideia, já que tem colaboração judicial, colaboração acadêmica entre as universidades onde tu atuas, e dizer que você agraciou essa noite para mim, vou ficar mais feliz, estava muito triste ontem com a derrota do Flamengo, então hoje consigo assim fechar a noite com chave de ouro em te ouvir e dizer em nome de todo o grupo de pesquisa e dos participantes que não só pelo seu nome, porque todo mundo fica ávido pelo seu nome, da pessoa que você representa, jurídica, acadêmica e processualmente no Brasil, mas principalmente pelas ideias que vêm de você, e dizer que perceba o seu propósito de trazer conhecimento para os outros de forma atendida, e sinta-se atendido pelo que eu acabei de aprender a esse respeito, e falo isso em nome de todos. Meu cordial muito obrigado, deixo aqui minha gratidão aqui, não provisória, mas definitiva, a sua participação. Eu quero agradecer a generosidade do Sandoval, meu queridíssimo amigo. Eu queria agradecer o fato de todas vocês estarem aqui com a gente, conversando, participando. É sempre muito bom para a gente que gosta de escrever, gosta de estudar. É sempre muito bom debater, testar as ideias, ver de que modo a gente pode aprimorar os argumentos, a gente pode repensar as coisas. Eu quero dizer que quem abraça a docência acaba abraçando uma profissão de afeto, né? E acho que afeto entre pessoas, entre ideias, ao debate, e eu me sinto realmente distinguido por poder estar aqui com vocês, né? Mesmo estando tão longe, estando tão perto, e poder aprender com vocês, a debater com vocês essa noite. Eu quero dizer que eu estou absolutamente à disposição, eu adoro o Pará, adoro o professor Sandoval, um queridíssimo amigo, a Gisele, que há muitos anos também vou aí ao Pará com ela, e dizer que eu estou à disposição de todas vocês, para a gente debater, e é isso aí. Sandoval, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um maravilhoso evento, Yolanda concorda, aqui estou vendo a Carmen também dizer que é um bom evento, eu também gostei muito de estar com vocês, e agradeço de coração pela
gentilíssima acolhida, efetuosa acolhida. Muito obrigado. Olha, Daniel, até dizer o seguinte, assim que puder essa questão da fase da pandemia, você vir presencialmente, eu me comprometo em nome de um grupo aqui, a gente comer aquele filhote para atender a outra grande percepção do Norte em relação à sua pessoa. Vai ser uma grande alegria. Pode contar comigo que eu vou. Meu cordial muito obrigado, assim, de coração, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Foi uma grande alegria. Até a próxima. Até a próxima. Em nome do grupo, gostaria de agradecer a participação de todos e dar por encerrado o evento. Boa noite. Boa noite.